Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura e Ele voltará. A Ele a glória, a Ele louvor, a Ele toda a honra, a Ele toda a adoração. Você que está na sua casa, Deus abençoe sua vida grandemente. Receba essa paz de Cristo no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra de vida para nós. Por favor, Salmo 1. Salmos, capítulo 1. Primeiro Salmo. Quando a gente terminar a leitura, pode deixar a Bíblia aberta. Você me ajuda a pregar hoje? Amém. Salmo 1. Deus é bom. E o tempo todo? Amém. Não esquece disso não, viu, gente? Não esqueça disso que você acabou de falar. Deus é bom. E o tempo todo? Amém. A palavra diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, trate conosco. Que a palavra do Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma muito especial. Aqui estou eu, Pai, apenas o teu servo, apenas o teu instrumento. Tua palavra veio no meu coração e está me tratando. Eu peço que da mesma forma seja na vida de cada um aqui nessa noite, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua palavra, pois só o Senhor tem a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra que é o alimento das nossas almas. Crendo assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Quem está nos acompanhando, hoje completamos 4 domingos, seguindo aqui um direcionamento de Deus, por meio da sua palavra. Ele tem tratado ao nosso coração sobre vida. Isso, eu vou pregar tudo de novo. Vida, isso, vida abundante, vida em plenitude. Acredito que você já tenha memorizado João 10:10. O ladrão vem. E Jesus disse: eu vim para aqui. Amém. Nos últimos domingos o Senhor tem falado a respeito disso, sobre como entender essa palavra, que muitas vezes, né, Ítalo, pregada distorcidamente por aí, se associa vida abundante apenas a um contexto, geralmente contexto material. Mas a vida abundante que Jesus tem para nós, ela vai além disso. Vida abundante em Cristo é felicidade verdadeira.
Vida abundante em Cristo é paz verdadeira. Vida abundante em Cristo é alegria verdadeira, é satisfação, é realização de sonhos. É essa a vida que Deus tem para nós. Amém? E aí o Senhor hoje vai nos tratar aqui por meio de mais uma situação que pode nos ensinar a experimentar essa vida que o Senhor tem para nós. O livro de Salmos, ele retrata experiências comprovadas de pessoas que tiveram momentos difíceis em suas vidas, mas no momento que eles se depararam com essas situações contrárias, eles souberam buscar o Senhor, se posicionar diante de Deus. Eles experimentaram o cuidado, o milagre, a ação de Deus sobre as suas vidas. Então o que a gente tem nos Salmos, de uma forma poética, é a expressão de alguém que viveu o cuidado de Deus, que experimentou o milagre de Deus, que viveu a ação de Deus sobre a sua vida. Amém, amados? E nesse salmo que abre o livro dos Salmos, o primeiro, nós já vemos aqui o autor falando a respeito de caminhos. Você que estava atento ao texto, ele fala a respeito aqui de dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. E dependendo, ele vai falar aqui das consequências das escolhas por esses caminhos. Eu falei de manhã, falei agora há pouco lá na Atalaia, e é uma constatação. Eu não vou dizer 100%, porque às vezes 1% do que acontece na nossa vida há um propósito específico da parte de Deus. Amém? É só você ler o livro de Jó. Jó passou por tudo aquilo porque ali Deus tinha, olha, aqui é algo diferenciado. Mas dando esse desconto, nós podemos concluir que 99% do que a gente vive, do que a gente passa, é consequência das nossas escolhas. Você concorda comigo? Tudo que a gente vive, praticamente tudo que a gente passa, é o resultado das decisões que a gente toma. Se a gente parar por um instante para pensar um pouquinho no que isso significa, meu irmão, muita coisa pode mudar na vida da gente. E para nossa meditação hoje, entendendo o seguinte: guarde isso no teu coração. Deus ama você. Deus quer amar você. Deus tem vida para você. Deus tem o melhor para você. Amém? Mas isso vai passar por uma questão de entendimento e de escolha de caminho. Nesse salmo ele fala aqui sobre como é o proceder do justo e do ímpio. Para simplificar, como eu gosto de esmiuçar as coisas, me desculpe, gosto de simplificar, né? Quem é esse povo, pastor? Quem é o justo? O nome já diz, justo vem de justiça, é aquele que procura agir com retidão, agir com equilíbrio, agir com sabedoria, aquele que procura o caminho da justiça do Senhor, é aquele que se tornou justificado por Deus, é o caminho daqueles que têm a sabedoria, discernimento e eu vou dizer, sensibilidade à voz de Deus. Esse é o caminho do justo. Amém? Esse é o justo. Tem justo aqui? Pronto. E tem o ímpio, que tem gente que usa até de xingamento. Vai, você é um ímpio. E às vezes não sabe nem o que está falando, né? A raiz da palavra ímpio, né? Ímpio é uma raiz que vem de impiedade. Ela tem alguns significados interessantes. O ímpio significa desumano, impiedoso, sem piedade, desnaturado. E eu gostei dessa definição aqui. O ímpio, ele é insensível. Ele não tem uma percepção, ele não tem sensibilidade à voz de Deus. E diante dessas características, aqui a gente vê
que destino tem para cada um desses lados. Vamos começar falando coisa boa. O caminho do justo. Qual é o procedimento de um justo que vai levá-lo a ter uma vida abundante? Primeiro, versículo 1. Ele diz que bem-aventurado e feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Primeiro ponto. Aqui ele entende o seguinte, um princípio de bênção para a nossa vida. É entender que a gente não sabe de tudo. É entender que nós precisamos de Deus e precisamos um dos outros. Então, faz parte da vida a gente também pedir conselhos. Provérbios diz que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria, a prudência. Só que quem está no caminho do justo não ouve qualquer conselho. Ele não ouve o conselho do ímpio. Ou seja, ele não procura nem recebe orientação de quem não tem sensibilidade de Deus. Então ele vai buscar na fonte que realmente traga aquilo que ele precisa para a sua vida. Então ele para ouvir aquilo que vem do Senhor. Não ouve o conselho dos ímpios. Outra coisa que ele não faz, tudo postura, não imita a conduta dos pecadores. Aquele que vai pelo caminho da vida, ele faz a diferença no mundo, tendo como sua referência Cristo. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É aquele cuja referência é o Senhor. Num mundo, numa humanidade tão carente de referência, você já notou que o ser humano precisa se espelhar em algo? O ser humano tem a necessidade de se espelhar em alguém. Aquele que procura o caminho da vida, ele não imita o que o mundo está copiando lá. Ele imita a Cristo, ele segue a Cristo, ele caminha com Cristo. Amém? E outra coisa que ele não faz é não se assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Se assentar, quem é esse povo, pastor? Escarnecedores, zombadores, são pessoas que não têm nenhum temor a Deus. Pessoas cujo motivo de roda de conversa é denegrir o outro, é falar mal do outro, é falar mal de Deus. Gente que vive, você conhece que pessoas que vivem, sabe, para escarnecer a vida dos outros? Você conhece pessoas que, sabe, dão tempo precioso da sua vida, até para destruir outras pessoas? Quem tem um compromisso com o Senhor não faz parte desse bolo, não. Não se assentar, não significa não compactuar, não concordar, sabe? Entender que Deus tem sempre algo melhor e maior. O nosso lugar não é nessa roda. Eu falo sempre isso. Nós temos que se assentar na roda dos esclarecedores. Pessoas que tragam palavras do céu. Pessoas que tragam palavras que edificam a nossa vida. Pessoas que estão preocupadas em falar o bem e não o mal. Amém? Até porque tem um velho deitado que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é. Pega o seu irmão, você está andando mais quem, irmão? Qual é a rodinha que você tem se assentado aí, tá? Amém? Esclarecedor. Aqui ninguém se junta para falar mal do outro, né? Amém, né, Aninha? Pronto. Aí veja, uma coisa leva a outra. Se ele faz isso, você sabe qual é a maior alegria? A palavra de Deus. Sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sua força e alegria estão na meditação e na prática da palavra de Deus. Além dele ter esses comportamentos, de não compactuar com o erro, de buscar conselho de sabedoria, de não imitar a conduta de pecadores,
ele tem a sua maior alegria na palavra de Deus. Ele traz essa palavra consigo, ele mergulha na palavra e procura viver a palavra. Medita de dia e de noite. A primeira coisa que ele faz quando acorda não é ver a mensagem do celular, é orar e ir para a palavra de Deus. O povo da Coroa do Meio vive fazendo isso. E se for mentira, você vai ver uma coisa: está mentindo para Deus. Amém, irmão? E tudo isso foi uma escolha. E dessa escolha vieram os resultados. Qual é o resultado? O que é que acontece? Ele diz o quê? Será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Isso significa o quê? Provisão de Deus, sustentação de Deus, suprimento de Deus. Que uma árvore na beira de um rio não vai faltar nutrição para ela. Depois ele diz o quê? Que dão fruto no tempo certo. O que é isso? Resultados, colheitas. A pessoa, você vai fazer, você vai lutar, você vai perseverar e vai colher o melhor de Deus para a sua vida no tempo certo. Você vai ver os frutos da sua fé, da sua dedicação a Deus. Você vai colher todos esses frutos no tempo do Senhor. E fechando aqui essa primeira parte, ele diz que tudo o que ele fizer vai acontecer o quê? Prosperará. Já imaginou chegar num nível desse? De tudo que você fizer dar certo, tudo que você fizer ir para frente, tudo que você fizer na sua vida prosperar. Esse é o caminho do justo, que é a consequência de uma escolha por Deus, de abdicar de coisas do mundo, de buscar o Senhor com todo o coração, de tomar decisões na sua vida, tirar da sua vida aquilo que não acrescenta e buscar viver a vida que Deus tem para ele. Amém, amados? Dê glória a Deus. E para ficar, vamos dizer assim, como um sinal de alerta para todos nós, ele vai falar do caminho do ímpio. Por acaso o ímpio, por não ser sensível à voz de Deus, ele vai escolher esse caminho. E que caminho é esse, pastor? O que acontece nesse caminho? Ele diz assim, que não é o caso dos ímpios, não vai prosperar. O que acontece? Ele, versículo 4, são como palha que o vento leva. Palha que o vento leva significa o que, pastor? Vida sem propósito, vida sem sentido, vida sem foco. Aonde tiver bom vai, acha que está ali, está dando, aqui não está prestando mais, eu vou para lá. Sem direção, sem condução de vida, acha que está no caminho, mas não está em caminho nenhum. Palha que o vento leva. Uma vida sem significado, uma vida sem sentido. Quantas pessoas, vão, desculpe o termo, se esbaldam no que o mundo tem para oferecer, à procura de uma felicidade que o mundo nunca vai dar. O mundo vai oferecer apenas doses de felicidade que não preenchem, que não satisfazem e fazem com que a gente fique cada vez mais perdido. Quem está entendendo isso, diz um amém. E aí vem o que? O pior. Versículo 5 diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, eu estava ali enquanto o louvor estava ministrando, e veio assim no meu coração: Senhor, quem sou eu? Olha onde o Senhor me trouxe. Olha quanta gente aqui que vai ouvir a palavra que eu preciso, palavra que veio na minha vida, e eu vou trazer a tua palavra, Senhor.
Olha quanta gente aqui hoje. E tem coisas, amados, que Deus fala que a gente precisa ouvir. Eu entendo perfeitamente quando Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu estou aqui para isso. Eu preciso lembrar para você e para mim também, que vai ter um dia de julgamento. Vai ter um dia de prestação de conta. O Senhor vai julgar cada um conforme as nossas obras, conforme as nossas escolhas e as nossas decisões. E o salmista diz aqui que os ímpios, eles não vão resistir nesse dia, porque a sua insensibilidade à voz de Deus os conduziu a um caminho de destruição. E olhe que essa insensibilidade só tem se agravado nos nossos dias. Ninguém quer mais saber de Deus, ninguém quer levar Deus a sério. Tem gente, escute, brincando de ser crente, tirando onda com ser crente. É na igreja, é no mundo, não sabe mais onde está, tomando escolhas, tomando decisões, sem considerar isso aqui. Não resiste, irmãos, não resiste. Eu vi uma definição hoje, diferença de um justo, aliás, de um ímpio e de um pecador. Escute só. Um pecador, ele ainda tem uma chance de se arrepender. Mas o ímpio, ele já está com o pé no inferno, porque ele não vai ouvir. Você consegue entender isso? Esse caminho de destruição que o ímpio leva é o fruto, vou repetir toda hora, é o fruto da insensibilidade à voz de Deus. Porque Deus, irmãos, Deus grita, Deus fala. Olhe, Ele diz que ama a gente tanto. Não foi o que a gente estava cantando? Olha que felicidade dessa composição dos Lázaro. Deus diz assim, ó: Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Deus apela para isso. É o que Ele quer, derramar sobre nós o seu amor. Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Ele quer estar conosco, Ele quer nos amar. Mas tem gente que não quer ouvir, que não permite que Deus seja o seu Deus. Ela é o próprio Deus dela. A sua vontade é a soberana na sua vida, os seus desejos, os seus pensamentos. Escute, Deus não criou os seus filhos para a destruição. Deus não quer a morte dos seus filhos. A morte veio ao mundo, a destruição entrou no mundo no momento que o pecado entrou nesse mundo. O que vivemos hoje, tem muita gente que diz assim: se Deus é justo, por que acontece tanta desgraça no mundo? Por que tanta coisa ruim acontece? Porque o mundo jaz no maligno, o pecado entrou no mundo, igreja. O homem, ele é contaminado pela força do pecado. O pecado é algo do inferno, escraviza o homem, cega o homem. O pecado destrói o homem. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: Adão, por sua causa a criação vai gemer. O que vivemos até hoje são as consequências do pecado. Mas o Senhor nos ama tanto que mandou Jesus, o Filho dele, para que se a gente cresce nele, o amasse, recebesse o seu amor, a gente ia ser perdoado. Ele ia nos dar vida. Sabe? É para isso que Jesus veio.
E Ele revela seu amor em todo o tempo. Para encerrar, quando Ele diz lá, olha a dica de amor que Jesus dá. Mateus 7,13. Põe aí, por favor, Fabianinho. Jesus está dizendo o quê? Leia aí, bem alto. Entrem, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a... E o que é que acontece? São muitos os que entram por ela. O 14. Como estreita é a porta e são poucos os que a encontram. Irmãos, todas as vezes que eu medito nesse texto, meu coração fica pequeno. A gente não tem dimensão do que Jesus está fazendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Não sou eu, é Cristo. Em amor, Ele diz assim, Bruninho: entrem pela porta estreita. Vem por aqui. Você quer vida, você quer salvação, você quer vida e alegria de verdade. Entre pela estreita. Porque a porta da destruição, ela é. E olhe que coisa alarmante. Ele diz que os que vão pela estreita são poucos que vão encontrar essa porta. Já pela larga, Glaudia, que leva para a perdição, muitos vão passar por ela. De novo, nos deparamos com decisão. De novo, nos deparamos com a questão de escolha. O que é que a gente escolhe? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? É a porta estreita ou é a porta larga? Escute, Deus trouxe vida e vida em abundância para nós. O caminho é o estreito. O caminho é o da luta. O caminho é aquele que tem que pagar o preço. O caminho é aquele que tem que se posicionar diante do Senhor. O grande problema é que a gente se torna, às vezes, entende quando Paulo chama a gente de miserável. Miserável é o homem que espera em Deus somente para esta vida. Porque tudo aqui passa. Uma coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Deus quer que a gente experimente de vida aqui. Mas o experimentar da vida aqui vai depender da escolha dos caminhos. Com todo o respeito que você tem por essa pessoa, como é que está o teu caminho, irmão? Você está em que caminho você se encontra agora? Qual é o teu caminho? Ah, pastor, eu do justo, eu estou na porta estreita. Maravilha, maravilha. Mas escute, não pode ser só palavra. É coisa mais fácil de dizer. Eu estou na estreita, pastor. Eu sou do caminho do justo. Não são as palavras que vão dizer onde é que a gente está, mas são as nossas atitudes. Estava falando com o Júnior agora de manhã, comentando com ele o seguinte: como alguém pode querer que coisas novas aconteçam na sua vida se ela sempre vive repetindo as mesmas coisas? Se eu vou plantar um tomate, eu só vou colher tomate. Amém? Se eu começar a plantar a fé em Cristo, eu vou colher do amor e da bondade dele na minha vida. Como ele está derramando aqui nessa noite. Ele quer ser o nosso Deus. Diz para o seu irmão: deixe Jesus ser o teu Deus, irmão. Ele te ama tanto. Amém? Amém? Quem vai por esse caminho? Você fica em pé no seu lugar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para aplaudir Jesus, faça como Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Por favor, feche os teus olhos. Senhor, o Senhor veio
para nos dar vida, e vida em plenitude, vida em abundância. E temos aprendido que tudo isso vem como consequência de todo um processo, onde nós precisamos realmente abrir o nosso coração para o Senhor, onde nós precisamos compreender a Tua palavra. Nessa noite, o Senhor veio também dizer que o caminho da vida, ele depende de escolhas. Vimos aqui de uma forma tão clara o destino do ímpio e o destino do justo. Espírito Santo, nos ajude a procurar o caminho da justiça. Nos ajude, Pai, a nos constranger a ponto de tomar decisões na nossa vida, de largar tudo aquilo que tem nos tirado do Teu caminho. Que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, buscar o conselho de sabedoria, que possamos imitar a Cristo, que jamais possamos compactuar com rodas de escarnecedores, que a nossa alegria seja a Tua palavra, que a nossa alegria seja obedecer a Tua palavra e termos como consequência o Teu cuidado, colheitas fartas e prosperidade verdadeira em tudo que fizermos. Meu Deus, abre os nossos olhos para o caminho mau. O Senhor Jesus disse que a porta que leva à perdição, ela é enorme, e muitos vão passar por ela. Tua palavra vai dizer que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Temos vivido esse tempo, Senhor, mas o Teu Espírito ainda está presente. O Teu Espírito opera na vida daquele que crê. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas e nos dê a força para tomarmos a decisão de sermos sensíveis